Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Márcia Bittencourt Pedagoga. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu irei colocar no canal, trazendo as tampinhas como recurso pedagógico. Recurso que muitas vezes é jogado fora e que na mão das crianças, com adequada intervenção, irão ampliar seus conhecimentos em relação aos processos mentais necessários para a compreensão da matemática. Então, neste vídeo, iremos apresentar formas de utilizar as tampinhas para o desenvolvimento dos conceitos de correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação, os 7 processos mentais. Vou orientar também como você organizar a sua caixa de tampinhas, que tipo de tampinhas colocar e disponibilizarei também gratuitamente na descrição do vídeo um arquivo em PDF para você colar na sua caixa de tampinha com as informações básicas sobre cada um desses 7 processos mentais e como você poderá explorá-los com as crianças. Nos outros vídeos desta série, que eu colocarei semanalmente no canal, irei trazer sugestões de brincadeiras, de jogos e atividades com tampinhas voltadas para o desenvolvimento dos conceitos matemáticos. E também irei trazer o relato de uma experiência em uma turma do 3º ano em relação à compreensão do sistema decimal e a resolução de situações problemas. Então, não percam, muita coisa boa vem por aí. E para você não perder nadinha, na dica de nada, aperte o botão inscrever e aperte também o sininho das notificações. Vamos lá? Então, como começar esse trabalho, né? Primeiro, de forma livre, naquilo que nós chamamos de jogo livre. A criança, ela vai manipular as tampinhas com total liberdade, percebendo as suas formas, percebendo as suas cores, os tamanhos, e elas vão criar brincadeiras, vão organizar as tampinhas sem que o professor dê critérios para elas organizarem, né, essas tampinhas. Este é um momento em que o professor ou a professora, eles só observam e fazem perguntas para compreender o pensamento das crianças em relação à manipulação que elas estão fazendo. Esta cena que vocês estão vendo é de uma aula numa turminha do 2º período da educação infantil, e na cena a gente observa que essa primeira criança, ela organiza as suas tampinhas por cores, enfileiradas, né, no sentido horizontal. Quando eu falei dos critérios inimagináveis que as crianças estabelecem neste jogo livre, né? É porque são inimagináveis mesmo, né? Nesta imagem, em uma aula com essa mesma turminha da educação infantil, eu perguntei para as crianças por que elas estavam separando as tampinhas daquela forma, né? E o que elas me responderam, eu fiquei assim bastante surpresa. Elas separaram as tampinhas pelas tampinhas cheirosas e as tampinhas não cheirosas.
as tampinhas de amaciante, de shampoo, eram as tampinhas cheirosas, né? E as outras eram as não cheirosas. E eu, na minha ideia matemática, eu nunca tinha pensado nessa forma de classificação, né? Então, as crianças nos surpreendem no jogo livre. É importante estar sempre fazendo perguntas, né? Então, após esse momento do jogo livre, vem o jogo estruturado, que é o momento onde o professor ou a professora define regras, né, para a brincadeira e define critérios que visem o desenvolvimento desses 7 processos mentais. E como montar as caixas de tampinhas, né? Primeiro, nós vamos precisar de várias caixas. O ideal é que seja uma caixa para cada grupo de 4 ou 5 crianças no máximo, né? Então, você pode montar as suas caixas de tampinha individualmente, né? E você vai ter o seu material para trabalhar aí por anos e anos a seguir. Ou você pode montar coletivamente com o grupo de professores da escola e todos usarem juntos, né? Então, o ideal é que se monte 2 kits de caixas para poder atender no mínimo 2 turmas ao mesmo tempo. O professor usa e leva de volta para a sala da coordenação ou para o depósito, onde os outros professores vão poder pegar e usarem também, né? A gente costuma normalmente pedir para que os familiares tragam para a escola tampinhas de diversos modelos, né? É necessário explicar o objetivo do trabalho para que as tampinhas venham na maior diversidade possível, né? E a diversidade é justamente a principal característica dessa caixa de tampinha. Que tampinhas escolher para colocar na caixa? As mais diversas possíveis, né? Nós vamos ter, por exemplo, tampinhas que são baixinhas e tampinhas que são altas. Tampinhas que são circulares, né? E tampinhas que não são circulares. Tampinhas de diversas cores. Tampinhas de plástico, tampinhas de metal, ó, que são elementos diferentes, né? Então, são vários os critérios que a gente pode elencar na escolha dessas tampinhas. Então, a partir de agora, vamos explorar cada um desses conceitos com as tampinhas, começando pelo conceito da correspondência. Então, as crianças já brincaram bastante com o jogo livre e agora é a hora do jogo estruturado, onde o professor vai fazer perguntas, vai estimular a criança no sentido da apropriação deste conceito de correspondência, né? Que ocorre quando a criança faz a contagem 1 a 1. E isso pode se dar de diversas formas, como afirma Constance Camille, que é a autora deste livro aqui, A Criança e o Número. E ela traz um exemplo clássico de como a criança faz essa correspondência, né? 1 a 1. E aí ela traz um exemplo aqui neste livro de que a criança é solicitada a ajudar a mãe na organização da mesa, né, para o almoço. E aí a criança coloca à frente de cada cadeira, de cada pessoa que vai almoçar, um prato, um garfo, um copo, uma faca, né? Então ela tá fazendo uma correspondência, um prato para cada pessoa, um garfo para cada pessoa. Mas isso por si só não é suficiente para a compreensão deste conceito de número. Porque a criança, ela pode distribuir os pratos, um à frente de cada cadeira, né, dos que irão almoçar, e não estabelecer essa relação entre a quantidade de pratos e a quantidade de pessoas que irão almoçar, o número das pessoas, né, que irão almoçar. Outra situação que a criança faz correspondência é quando ela conta objetos, né, e verbaliza, fazendo essa correspondência entre o numeral oral falado e a quantidade
estabelecida de objetos. Então, nesse sentido, as tampinhas, elas representam um recurso maravilhoso para o exercício da contagem. Eu já tive crianças do primeiro ano do ensino fundamental que, quando eu pedi para que elas contassem materiais, elas sabiam de cor, né, a contagem de 1 até 10, por exemplo, e elas pegavam ali aqueles materiais e passavam o dedo direto, sem pausar o dedo em cada um do material e verbalizar a contagem. Elas passavam o dedo direto e falavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim adiante. Então, é preciso que na educação infantil já a gente exercite muito essa coisa de você apontar o dedinho para o material e falar 1, apontar o dedinho para o outro material, 2, mudar o dedinho para o terceiro, 3, e pausadamente elas irem fazendo essa correspondência entre o material, né, e a sua fala, né, a contagem dos números oralmente. E aí, para vocês estimularem as crianças nesse exercício da contagem, da relação 1 a 1 e também da relação quantidade, símbolo numérico, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo também um PDF com as fichas de números para vocês confeccionarem este material aqui, que é feito à base de papelão, né, reciclado, e tampinhas de caixa de leite. Então, com este material, as crianças vão poder fazer a relação 1 a 1, contando, por exemplo, pequenos objetos. Eu aqui vou usar macarrão, porque eu acho que é uma coisa que não tem perigo se ela engolir, se ela mastigar, se ela colocar na boca, né? Ela vai contar, por exemplo, a quantidade de macarrõezinhos fazendo correspondência entre a quantidade de tampinhas que tem no material. E ainda vai verbalizar essa contagem, 1, 2, e confrontá-la com o símbolo numérico 2. Bom, e este é um material que pode também ser confeccionado pelo coletivo de professores e professoras da escola, ficando disponível para que todos possam usar, né? Aí, nesse sentido, eu acho legal que se faça mais de um jogo, né? Com a série de números. Essa série, ela corresponde do número 1 até o número 10. Então, as crianças vão poder, com este material, exercitarem essa correspondência 1 a 1, né? E também a relação número-quantidade, explorando também o símbolo numérico de 1 a 10. Vamos falar agora sobre o processo mental da comparação. Nós podemos compreender este processo mental da comparação como um processo de estabelecer relações de semelhanças e de diferenças. Aí, nesse sentido, as tampinhas são riquíssimas pela quantidade de semelhanças e diferenças entre elas. Olhem para essas duas tampinhas da imagem. Rapidamente, nós vamos pensar em semelhanças e diferenças entre essas tampinhas. Semelhanças, as duas são de plástico, as duas servem para tampar algumas coisas e as duas são coloridas. Diferenças, uma tem duas cores, uma é circular, a outra não é circular. Uma é mais baixa, a outra é mais alta. E se a gente for lembrar dos critérios das meninas que eu falei no começo do vídeo, nós podemos dizer que a tampa do shampoo é cheirosa e a outra tampa não é cheirosa. E agora vamos falar da classificação. Classificar é separar por categorias, de acordo com um critério. Se ao oferecer a caixa de tampinhas para as crianças, eu pedir que as crianças classifiquem as tampinhas azuis, eu estou pedindo que elas separem das demais tampinhas todas as tampinhas
que forem azuis. Não interessa o tamanho, a altura, mas apenas que sejam azuis. Este é o critério. Esta outra imagem, as crianças separaram as tampinhas por cores. Este era o critério, que elas separassem entre todas as tampinhas, grupo de tampinhas de cada cor. Seriação. A seriação é quando a organização obedece a algum critério de grandeza, como, por exemplo, o critério de tamanho maior e menor. Nesta imagem, vocês têm um exemplo de organização do menor para o maior e do maior para o menor. Trabalhar com materiais concretos nesse sentido influenciará muito quando a criança for convidada a colocar numerais em ordem crescente e decrescente. São critérios de grandeza também o peso, a espessura, grosso ou fino, a tonalidade, claro ou escuro, e outras tantas grandezas. Sequenciação. A sequenciação é quando um elemento sucede outro elemento sem que se estabeleça algum critério de grandeza, como os que eu disse anteriormente, tamanho, tonalidade, mas sim se estabeleça um padrão. A entrada dos jogadores em campo para uma partida de futebol é uma sequência, que não tem uma ordem, mas tem um padrão. São os jogadores daquele time. Quando eu faço uma sequência 1, 2, 3, 4, eu estou fazendo continuamente suceder um a cada número anterior. Eu posso fazer a sequência dos números pares, onde o padrão é que o número par seja sempre sucedido por outro número par sequencialmente. É também uma sequência quando eu peço para as crianças escreverem os múltiplos de 5, por exemplo. E vejam o quanto é importante este trabalho com os materiais concretos, né, para a compreensão desse conceito tão importante da multiplicação. Uma forma para trabalhar a sequenciação com materiais concretos é como este exemplo aqui da imagem, ao estabelecer um padrão que deverá ser descoberto pelas crianças num processo de avaliação, de análise e reflexão. E com as tampinhas, os padrões podem ser muitos. Eu posso, por exemplo, usar como padrão 2 tampinhas altas e uma tampinha baixa, sem considerar as cores das tampinhas. E outros tantos padrões podem ser criados a partir da diversidade de características das tampinhas. Inclusão. A inclusão é o ato de incluir um conjunto dentro de outro conjunto. Por exemplo, pensando em tampinhas, o conjunto de tampinhas de refrigerante, o conjunto de tampinhas de shampoo, o conjunto de tampinhas de amaciante fazem parte de um conjunto maior, que é o conjunto de tampas. É preciso perceber este processo de inclusão como também um processo de percepção de que uma coisa cabe dentro da outra. Isto é fundamental para a construção do conceito de número. Por exemplo, eu aqui tenho diversas tampinhas que posso encaixar a menor sempre dentro de uma tampinha maior. E isso é o que acontece com os números. O número 1 está dentro do número 2. O número 2 está dentro do número 3 e assim sucessivamente. Conservação, o último processo.
é a percepção de que a quantidade de coisas não depende da forma. Ou seja, eu conto junto com as crianças uma determinada quantidade de tampinhas e faço uma organização colocando todas as tampinhas juntas, como a imagem aqui. Ao mudar esta organização espacial para esta outra imagem, espaçando as tampinhas mais, as crianças que ainda não dominam este conceito de conservação tendem a dizer que nesta outra forma de organização, estando as tampinhas mais afastadas umas das outras, elas vão naturalmente dizer que ali tem mais tampinha do que tinha naquela outra organização anterior. Então, finalizando, esta é a nossa contribuição de material concreto para o trabalho com os 7 processos mentais. Os links para imprimir o texto que será colocado na caixa de tampinhas e também os numerais para confeccionar aquele outro material de correspondência, número, quantidade, correspondência 1 a 1, estarão disponíveis na descrição do vídeo para impressão gratuitamente. Não percam os novos vídeos da série Tampinhas, que serão colocados no canal semanalmente. O próximo será sobre sistema decimal e resolução de problemas, a partir de uma experiência prática com uma turma de 3º ano. Se inscrevam no canal para acompanharem os próximos vídeos e não se esqueçam de apertarem o sininho para serem notificados. Desejo a todos e todas muita felicidade, muita saúde e até o próximo vídeo.